Eu nunca contei assim com tantos detalhes, tem coisa errada. Bagé Sims, nós vamos chegar na frente deles. Irmão, aceita que dói menos. Eu acho que ele fica até o ano que vem, tá? Eu não tô acreditando sinceramente que o Renato vai sair. Por que tu saiu do Atlântico? Na verdade, o jornalismo paga pouco, né? Eu compreendo os torcedores que ficaram malucos porque eu também fiquei puto. Quando ele foi pro Inter? Eu torci até o final pra que ele não fosse, porque eu sabia que ele ia acertar os caras. Tá terminando sala de redação, entra um WhatsApp pra mim do Rafinha. Vamos ver se tem uma sala aqui. Aí eu achei estranho, né? Eu nunca entendi o Renato ídolo na mesma figura do Renato treinador. Teve uma insanidade achar que o Grêmio ia terminar na frente do Inter, cara. Mas ali eu falei acreditando. Eu achei que era o personagem. Não. Cara, eu te juro, não tem personagem. Isso se chama militância seletiva. E não pelo pessoal isento. Eu tinha essa coisa do sala de redação. Tu vai ocupar a cadeira do gremista no sala. Os caras me dizem assim, pô, tu é louco? Tu vai pedir demissão, cara. E vou mais, cara, pra quem quiser ficar puto. Se os caras me chamarem hoje pra buscar um troféu, eu vou. E que eu sou mais azedo pra cobrar algumas coisas. Tu é chato. Bora pra mais um, gente! Mais um de Carona com Gamba aqui no canal do Gambita. Se você não está inscrito no canal, por favor, faça isso, aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário. Bora fortalecer o canal do Gambita. Hoje estaremos recebendo aqui no De Carona com Gamba hoje Alex Bagé. O cara da jornada do Bagé, o cara do futebol alegria do Grêmio, debatedor do debate raiz, multifacetado, Alex Bagé vai ser o nosso convidado, torcedor do Grêmio, gremista identificado, um dos grandes representantes da torcida do Grêmio, um crítico de Renato Portaluppi, um crítico, essa é uma característica do Bagé, ele é sim um comentarista crítico. Trabalhei com o Bagé em duas oportunidades na minha carreira. Lá quando eu comecei, na Rádio Guaíba, o Bagé trabalhava lá, e depois, mais recentemente, no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, também fomos colegas. Sempre tive uma ótima relação com o Bagé, é um cara que eu considero um amigo. Bagé é um cara que se caracteriza muito, gente, por falar o que pensa. Com o Bagé não tem meias palavras, não tem papas na língua, ele fala o que pensa. Quer um exemplo disso? O Bagé é um crítico do trabalho de Renato Portaluppi há muito tempo. Antes mesmo desse período vivido pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, onde boa parte da torcida do Grêmio quer a saída do Renato, o Bagé já tinha algumas ponderações ao trabalho do Renato. Isso hoje está muito mais evidente, porque hoje boa parte da torcida, influenciadores identificados com o Grêmio, adotam esse discurso em função daquilo que o Grêmio não está produzindo, mas o Bagé sempre teve essa característica. Eu não vou dizer que o Bagé tem uma implicância com o Renato, não é isso. Ele sempre foi um crítico do Renato. Em muitos momentos, uma voz isolada, criticando o Renato Portaluppi. E claro que a gente vai abordar Renato Portaluppi com ele. Vamos falar, claro, com o Bagé sobre suas passagens, né, pelo Grupo RBS, pela Rádio Grenal, pela Bandeirantes, pela Rádio Guaíba, esse novo momento, né, onde ele lidera esse projeto da Jornada do Bagé, que é um sucesso. E eu já vi várias vezes ali o Bagé respondendo a torcedor que dizia: tu não é gremista, tu não tem foto com camisa do Grêmio quando tu era criança, tu é colorado, tudo isso. Porque tem ali também uma parcela da torcida do Grêmio na rede social que cobra do Bagé isso, né? Que tu não é gremista, porque isso, porque aquilo outro. Então Bagé, gente, imperdível, é o nosso convidado hoje aqui no De Carona com Gambita. Sempre conosco, KTO, Know The Odds. Jogue com responsabilidade, um site para maiores de 18 anos. Sempre faço questão de enfatizar aqui, né? KTO sempre prezou pelo jogo responsável, né? Não é para olhar daqui a pouco lá o site da KTO como uma possibilidade de renda extra. Não faça isso, por favor. Jogue com responsabilidade. É para vocês se divertirem. Vai lá e se diverte nos jogos do Grêmio, se diverte na aposta lá no Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores da América que tem a grande decisão em seguida. Tem data FIFA, enfim, tudo isso vocês encontram na KTO. Tem o Odão, que é a febre do Odão, e tem a KTOra. Toda sexta-feira, entre meio-dia e 2 da tarde, a KTOra, com recompensas fantásticas para vocês. Então, gente, KTOra, do meio-dia às 2, toda sexta-feira, no site da KTO, é mais um benefício que a KTO traz para você. Tô aqui no meu seminovo com cheirinho de 0 km que eu peguei lá nos seminovos do Grupo Servopa. Saí de lá há pouco com esse seminovo maravilhoso, carros com baixíssima quilometragem. Estão olhando essa arte aqui? Acesse o QR Code que eu tenho certeza que vocês vão encontrar o próximo carro de vocês. Carro com procedência, com garantia do Grupo Servopa, carros com baixíssima quilometragem, como eu disse. Vai lá na mega loja, porque agora sim é uma mega loja e eu tenho certeza que vocês vão encontrar o próximo carro de vocês. Chega lá, tira um tempo, leva a família, vai no final de semana, sabadão, prepara o mate, leva a família, escolhe o carro com calma, aquele atendimento VIP da Luíse, do André, do Christian, procura lá pelos vendedores que eles vão atender vocês da melhor maneira, com aquele carinho, aquela gentileza dos seminovos do Grupo Servopa.
Precisou de material esportivo? Centauro é o endereço certo. Cupom GAMBA10. Produtos vendidos e entregues pela Centauro, aplica o cupom GAMBA10 e vocês têm 10% off, mas tem que ser no link que tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Acessou o link, encontrou o produto, cupom GAMBA10, consagração para vocês. Leandrinho, tudo bem contigo aí? Tudo certo. Preparado? Sempre. Muito bem. A gente vai levar o Bagé no Hotel do Grêmio. No Hotel do Grêmio. Moinhos 1903 Parque Plaza. Lá na cobertura tem o Fortim, que é uma cobertura temática de Grêmio. Lá tem taça do Mundial, tem taça da Libertadores, tem camiseta do Grêmio, tem o memorial do Grêmio. Então a gente vai levar o Bagé lá, na casa do Grêmio, no Hotel do Grêmio, para seguir o papo com ele. Chegamos para buscar o homem no médico. É um tratamento VIP, né? O cara tá no médico, ele vai sair do médico e vai receber uma carona. Eu vou levar ele lá no Fortim e depois eu vou levar ele pro trabalho dele, pros estúdios, onde ele tem que fazer a gravação. Então esse aqui é um tratamento VIP que a gente vai proporcionar pro Bagé dentro de Carona com Gambetta. Será que foi o Grêmio que fez o Bagé vir pro médico? Será que é coração por causa do Grêmio? Por causa do Renato? Pode ser. Pode ser. Que exame tu veio fazer? Eu tô preocupado. Não, é terapia, né? É Novembro Azul, né? Novembro Grêmio, Azul, né, cara? É Grêmio, né? Novembro Azul não, é minha terapia, faço toda semana. Gente. Ah, é terapia aqui? Terapia. É, eu achei assim, primeiro, coração, o Renato pode ter te deixado mal, o Grêmio pode ter te deixado mal, Também, cara. mas a terapia pode ser o Grêmio também. Também por causa do Grêmio. Pô, mas tu me conhece, eu já Eu fui te bem conheço. mais nervoso, eu já tô bem mais tranquilo. não. Graças à terapia. É terapia? Graças à terapia, doutora Laura, que é casada com meu urologista, então o Novembro Azul tá tudo perto, né? Ah, é? É mesmo? É Dani e Laura. O Dani é urologista, tudo em família, né? E é tudo ali em cima. Tudo aqui em cima. Aí tu cansa da É, consultórios separados, né? Por favor, gente, ó, Novembro Azul, vocês... Não, isso é sério. É sério, ele tá zoando aqui, mas é sério. Futebol não é toda semana? É toda semana. Muricy não dizia que era quarta e domingo? Quarta e domingo. Eu escolho um dia a terapia, no outro a urologia. É isso, faz um revezamento. Por isso que tu tá bem. Mas tu tá mais calmo, cara. Tô. Tudo bem contigo? Tudo bem. Pô, a gente tem muita história junto, né? 99% delas a gente não pode contar. Pô, numa época que nós dois éramos duros pra caramba, né, meu? É. Hoje tu já melhorou de vida, eu tô lutando, hein? E tu tá rico, tu tá morando na Alphaville. Mas isso aí é o poder de endividamento, não quer dizer que... Pronto. São duas operações, uma é comprar, outra é pagar. É isso. Eu já comprei. A casa é tua ou a casa é do banco? Ah, é do banco. Não, mas eu vou dizer que é minha, né, cara? Claro. Eu vou dizer que é minha. Tu tá pronto? Na carona com Bagé. Óbvio que tu já sabe qual é o primeiro nome. O meu currículo fala por mim. Renato. É. Ah, daria carona, cara. Daria? Daria. Eu tô tentando a carona com o Renato, né? Não falei diretamente com ele, né? Até porque ele tem os assessores pra isso, pra que ele participe, cara. Ou do programa diário que eu faço de manhã, que é o Futebol Alegria do Grêmio. Tá. Que é uma alfinetada no REC, né? Eu vou alimentando, ele vem. Que é o Futebol Alegria do Povo. Que é o Futebol Alegria do Povo, lá na Grenal, que eu fiz, apresentei durante muito tempo. Sejam todos bem-vindos a mais um Futebol Alegria do Grêmio. E a bancada, todos trabalharam lá na Grenal junto comigo. Felipe Conrad, César Fabres, Rafael Serra. Pô, Serra trabalhou com a gente na Guaíba. Pô, né? trabalhei com todos esses aí. Cristiano Oliveira, Diogo Rossi. Então todos eles estão comigo lá. E aí a gente fez essa homenagem. Pô, cara, já que é pra falar mal do Grêmio, então que seja falado às 9 da manhã mal do Grêmio pro gremistas, né? E não pelo pessoal isento. O ódio ao Grêmio. E a culpa tudo era do Renato. A gente continua falando mesmo nesse momento, mas pelo menos por gremistas. Sabe que é um negócio que eu tenho que separar o tempo inteiro, porque o cara que eu critico não é o ídolo, não é a estátua. É o Esse aí técnico. é intocável. Desde já. Eu até tenho uma ideia do Conselho Deliberativo que eles deveriam aposentar eternamente a camisa 7. Eu não queria ver a camisa do Renato sendo vestida pelo Natan Pescador, por exemplo, como foi ano passado, e outros pé de rato. Tamanha a devoção que eu tenho pelo Renato, mas pelo Renato, jogador. Tá. Mas eu chamaria ele pra uma carona com certeza. Vai o porque Renato ídolo, vai o Renato técnico, vai contigo. O Renato é resenha pra caramba, cara. Sem dúvida. Eu queria pô. uma resenha com o Renato. Quem não quer? Podendo lembrar pra ele as críticas que eu fiz Tá. e ouvir dele o que ele achava daquilo ali, sabe? Tu é um cara que era crítico do Renato, onde criticar o Renato era quase proibido. Sim, Então, assim, hoje, boa parte da torcida critica o Renato, sim. pelo que o Grêmio não tá fazendo. Mas tu fazia as críticas ao Renato antes. De onde vem, primeiro, né, essa tua ideia da crítica ao Renato? Onde que o Renato te perdeu, digamos assim, como treinador? Pô, Gama, a gente trabalhou muito tempo junto. Pô, tu pegou meu início de carreira, início dos anos 2000, eu chego, tu já tá ali na Guaíba e tal. Então, pô, eu sempre fui meio que um contestador, sabe? Até porque como eu já comecei mais velho do que a maioria das pessoas começa no jornalismo esportivo, pô, eu já era pai, eu já era chefe de família, eu tinha uma outra realidade já, sabe? Então eu já era mais ácido, naturalmente, para as condições. Nunca aceitei que chefe gritasse comigo, tu sabe? Que na época da Guaíba era gritolândia lá com o REC, às vezes, né?
Eu nasci em Bagé, né? E eu vim muito cedo e eu fui criado na Restinga. Pô, cara, eu fui criado na quebrada. Minha linguagem é a linguagem das ruas. Então, eu sou muito direto nas coisas que eu faço. E eu sou muito transparente, cara. E aí eu sempre notei, e aí principalmente quando eu passei a ser comentarista, que quando tu ia analisar o Renato, cara, era proibido. E isso que na época eu nem identificado era, né? Vários conselheiros aí, não sei se estão nativos ou não, do Grêmio, eles faziam montagem, pô, Bagé Colorado. Eu sempre fui um cara contestador. E quando o Grêmio ganha aquela Recopa de 18, tem um período ali que a gente começa a sobreviver só do Gauchão e do Grenal, cara. Gauchão. E eu dizia isso, olha, o Grêmio já não tá mais jogando a mesma coisa. Eu comecei a analisar de uma maneira mais crítica. Teve um episódio em que a maior parte da torcida ficou do meu lado, mas que na época a direção do Grêmio, as pessoas próximas da direção, ficaram putas comigo, que foi o episódio do Thiago Neves, né? Porque quando eu descubro a cláusula absurda que tinha no contrato do Thiago Neves, aquilo faz com que caia o Thiago Neves, que caia o Klaus Câmara, que era o diretor de futebol. Parte da torcida entendeu e os conselheiros, onde se viu, né, um jornalista que está prejudicando o Grêmio. Então, cara, eu sempre tive essa visão assim, não é que o Renato tenha me perdido, é que eu nunca entendi o Renato ídolo na mesma figura do Renato treinador. Cara, a primeira passagem do Renato, vai lembrar disso, o Renato chegava cedo lá no Antigo Olímpico, ele ficava conversando com a gente. Resenha, nos contando aquelas histórias maravilhosas, cada gol do Pelé era a namorada que ele tinha. Isso. Poxa, o Renato é um cara formidável, cara, sensacional. Cara, eu acho que eu nunca contei isso. O Renato, na primeira passagem dele... E ele treinava cedo, lembra? Treinava cedo. 8h30 da manhã. O Renato, ele veio com aquele espírito do Rio. Total. E aí terminava treino, era resenha. O Renato convidava jornalista pra tomar chopp. Total. Não tinha como negar, não tinha. Total. Tô mentindo? Era outro cara. Era outro cara. Mais leve. Alguns jornalistas iam, outros não iam. Porque eu não quero misturar as coisas, tomar chopp com o técnico do Grêmio, sabe aquela coisa que tem, distanciamento e tudo mais. Mas o Renato, a propósito, não, gurizada, vamos lá tomar um chopp. Mas a minha crítica sempre era essas coisas, assim, a forma que o Renato agia. Porque, cara, eu sempre separei, eu sabia que ali eu não tava analisando mais o Renato ídolo, né? E sim o Renato treinador. Mas foi isso, assim, nunca teve uma coisa de perder, entendeu? Do Renato me perder e tal. Aquele emblema lá em cima do estádio, campeão do mundo é dele, né? É dele, Não tem como a gente separar isso, né? E hoje? Tá fazendo hora extra? Já era pra ter saído? Cara, tem que ficar até o final do ano? Eu acho que ele vai ficar eu acho que ele fica até o ano que vem, tá? Eu não tô acreditando sinceramente que o Renato vai sair, porque tem muita informação desencontrada e as atitudes e a forma que tá agindo o presidente Alberto Guerra, que pra mim é uma grande decepção, porque é um cara que eu confiava que fosse fazer exatamente o contrário do que ele tá fazendo, sabe? Essa Coreia do Norte que ele tá impondo, ele se preocupa mais em se esconder da imprensa ou destratar a imprensa do que propriamente falar com o torcedor, né? Algumas insinuações, né, que a gente tá recuando, que a gente não quer falar, né? E ele esquece que a imprensa, na verdade, é um grande elo que vai fazer a informação chegar no torcedor. Eu acho que o Renato está exposto de uma maneira que nem ele merece, cara. Porque o Renato, ele é um escudo, né, da direção. Sim. O Renato é um cara que ele acaba falando pelo departamento jurídico, pelo departamento médico, coisas que ele nem precisaria se expor. Ele tá sozinho, cara. Tanto que é só ele que dá entrevista. Sim. Isso pro dirigente é confortável em algum momento. Gamba, a gente vem numa época de reportagem, grande parte da tua audiência, da minha audiência hoje no YouTube, nem lembra, não acompanhou isso. Pô, tu lembra, cara? A gente tinha contato. Vou pegar um nome, tá? Paulo Pelai. Perfeito. Que tá lá no Cruzeiro. Nem sempre ele nos tratou bem. Isso. Às vezes ele era ríspido com a gente. Ele jamais deixou de nos responder. Com certeza. Sabe? Com certeza. Jamais. E sempre foi sujeito homem. Quando a gente tinha o nome certo, ele nunca nos tirou do caminho. Verdade. O presidente Odoni não era um cara que gostava da imprensa, mas ele nunca deixou de responder a imprensa. Perfeito. E o presidente Alberto Guerra é um cara completamente diferente, assim, ficou muito cômodo para a direção ter o Renato. E até por isso que eu ainda acredito que o Renato vai continuar sendo escudo, porque vem um ano complicado, novo calendário do futebol brasileiro, Gauchão começando mais cedo, último ano de gestão do presidente Alberto Guerra, ele será candidato à reeleição. Então a gente vai ter um ano também de processo de eleição. A gente tem pela frente um octacampeonato, que seria inédito para o Grêmio. Por isso tudo que eu acho que o Renato ainda vai continuar. Muito bem. Carona para Renato. Próximo. Alberto Guerra. É ele, papai. É ele. Tudo era isso que a gente tinha para se manifestar. Ele era meu amigo, não sei se ele ainda é. É um cara que eu sempre gostei muito. Pô, convivemos também com ele na época de homem do futebol do Grêmio, né? O presidente Alberto Guerra foi o cara que convenceu o Renato a ser técnico do Grêmio. Isso. Na primeira passagem. O presidente Guerra foi o cara que foi até o futebol mexicano e trouxe o Kahneman. No momento em que o Grêmio quase não conhecia o Kahneman. Mas o presidente Alberto Guerra, pelo menos para mim, passa a impressão de que ele não entendeu o tamanho que era ser, o peso que era ter a caneta do Grêmio para ser um presidente, sabe? É um cara capacitado, é um cara inteligente, mas é um cara que virou as costas pro torcedor, cara. E algumas atitudes do presidente Alberto Guerra, ao longo da temporada, nos fazem cada vez acreditar menos, né, no que está acontecendo no Grêmio. É o mesmo cara que nos trouxe, por exemplo, o Soares,
mas não foi ele que... Não, ele é o presidente, né? Então, coisas boas ou ruins que aconteçam, ele, tá na gestão ele tem participação. Então, eu considero o cara que trouxe o Soares, mas, ao mesmo tempo, o cara que virou as costas pro torcedor. Por que ele virou as costas para a torcida? Eu vou te contar uma história quando, em 2022, eu e o presidente Alberto Guerra temos um amigo em comum chamado Guilherme. Ele estava de aniversário lá na praia de Atlântida. E a gente foi comemorar o aniversário dele num quiosque ali na beira da praia. 31 de dezembro de 2022. Era o dia do anúncio do Soares. Perfeito. Salve, rapaziada! Luizita é nossa. Fala, Bagé. Presidente, muito obrigado, viu? Eu cheguei lá cedo, aí em seguida chegou o presidente e tal, e a gente já ali conversando. E aí eu disse, pô, presidente, é hoje? Isso é. Aí ele me contando, né? Agora vai, em seguida deve ter o anúncio do Nacional, né? Ele se despedindo do Nacional e logo em seguida vai aparecer ele se anunciando o jogador do Grêmio. E aí assim que terminou, eu disse assim, pô, Guerra, a gente pode gravar um vídeo aqui? Eu disse, não, podemos. Tá bom. Então eu gravo um vídeo, que depois ficou no meu Instagram. Eu pego, faço uma brincadeira. Pô, tá na hora então agora do torcedor comer mais arroz, por causa do seu Celso Rigo. Pãozinho francês, Marquespan e também muito arroz, né? Muito arroz prato fino. Presidente, torcedor pode confiar. E tava aquele clima todo, pô, imagina, tá chegando o Soares, né? Tu vê, eu fui o primeiro cara a gravar com ele assim que foi anunciado o Soares. E eu disse uma frase pra ele, depois eu disse assim, pô, Guerra, tem uma coisa que é ruim nisso. Ele o quê? Essa bola não rolou ainda. Vai ter algum momento ali na frente que eu mesmo vou te criticar. Porque, cara, pra gente, Gamba, que produz conteúdo, pô, eu tenho um programa 9 da manhã, eu faço parte do Debate Raiz ao meio-dia, depois tem o debate das 7 às 7, eu gero conteúdo, eu faço as transmissões no meu canal. Cara, em algum momento, tu vai fazer coisas que eu vou te elogiar e também vai fazer coisas que eu vou te criticar. E aí eu até concordo que, por vezes, eu exagero um pouco. Então, pô, eu não Mas vou ele lá... já te cobrou, o presidente? Não. Ou ele se distanciou? Não, ele distanciou. Ele simplesmente não respondeu mais, ele não atendeu, entendeu? E aí pra mim ficou um recado muito claro, porque das outras vezes, até me ligava, entendeu? Qual foi a última vez que você falou com ele? Gamba, faz coisa aí de seguramente mais de 4, 5 meses. É tempo. É bastante tempo. É Não, nós estamos em novembro, antes da enchente. É tempo. Antes da enchente. Depois da enchente eu já não consegui mais falar com ele. E é compreensível. Eu lembro que quando o presidente Romildo estava no comando, poxa, a gente tinha um vínculo bom de amizade. Depois, nos momentos que eu elogiei, ele nunca agradeceu. Nos momentos que eu critiquei, ele ficou bravo. Hoje a gente tem uma relação boa de novo. Até ele voltou a falar depois de um ano, primeiramente no meu canal ano passado. Mas a questão do presidente Alberto Guerra, ele não gostou justamente, por isso que eu te contei essa história do dia da contratação, da confirmação do Soares. Enquanto estava elogiando, estava beleza. No momento da crítica. E o que eu digo mais pra galera, a galera pode até considerar assim, pô, Bagé, pô, ao invés de tu dizer que os caras são, que tu não gostou do elenco, tu chama os caras de pé de rato. Cara, é a minha maneira de falar, é a minha maneira de comunicar. Posso exagerar, como eu tô te falando, mas, cara, argumentem que eu tô errado. Perfeito. O momento do Grêmio hoje não é um momento de elogio, é um momento de crítica. E quando eu me propus a fazer o meu canal voltado ao Grêmio, as transmissões voltadas ao Grêmio, eu sou o torcedor que tá ali no estádio, sendo torcedor. A diferença é que eu tenho um microfone. E é lá no estádio tu vai encontrar o torcedor que acha tudo bonito, o torcedor que não reclama de nada, e tu vai encontrar os Bagé, que são os caras que vão reclamar se achar que tem que reclamar, que vão dizer palavrão, claro que no ar não posso dizer palavrão e tal, mas eu sou esse torcedor. A diferença é que eu tenho um microfone e que eu sou mais azedo pra cobrar algumas coisas. Tu é chato. Mais chato pra questão do futebol, de algumas coisas assim. Tu daria carona pro Guerra hoje? O teu sentido de perguntar se dá carona, ele tem vários ângulos nesse vídeo. Isso. Mas vamos lá, hoje eu não daria carona pro presidente Guerra. Pelo trabalho dele? Pelo trabalho dele. Tá. Próximo, vamos lá. Roger. Roger Machado. Esse eu tô curioso. Cara, o Roger é meu amigo. Sem dúvida nenhuma. O Roger é uma pessoa que eu gosto muito. Nosso amigo, cara, é difícil alguém que não gosta do Roger. Não tem como. Sabe que eu até sou muito criticado, sou até, por vezes, ofendido nas redes sociais por falar abertamente da minha amizade com o Roger. É obviamente que a gente tem vários cuidados hoje pelo que ele representa e pelo que eu represento no que eu faço, né? Eu não me sinto representando o torcedor do Grêmio, nem teria essa pretensão. Nós temos 10 milhões de torcedores, não tem como alguém dizer, eu represento o torcedor do Grêmio. Não. Eu represento aquilo que eu penso. E aí tem parte da torcida que pensa da mesma forma que eu, que vai se sentir representada. Mas não tem essa petulância assim de, eu sou um representante. Eu sou um jornalista identificado com o Grêmio. Mas muitos torcedores sentem os pensamentos deles sendo reproduzidos por ti. Claro, isso é inegável. Eu recebo muito recado. Obviamente não é toda a torcida, óbvio. Não, claro que mas não. muita gente... Muita gente sim, pelo momento, às vezes discordando. Às vezes eu recebo alguns recados engraçados que é o seguinte, a situação tá tão ruim que eu tô concordando com o Bagé. Ou seja, o cara não concorda normalmente. O cara teve que dar o braço a torcer. Mas naquele assunto ele fechou questão. Eu acho que o grande ponto é que o Roger é um excepcional treinador, cara.
E vou te dizer, o último jogo do Roger, comandando o Grêmio, foi um jogo que nós perdemos pro Criciúma de 2-0 lá em Criciúma, ainda na Série B. Eu tava lá nesse jogo, na época eu trabalhava na RBS, tava pela Rádio Gaúcha. Quando terminou o jogo, que o Marcelo Debona, narrador, disse assim: Bagé, se tu entrasse no vestiário agora, o que tu faria? Eu disse, cara, não é que se eu entrasse, o presidente Romildo tem a obrigação de entrar agora e mandar todo mundo embora. Ele tem que mandar o Roger embora, ele tem que tirar todo mundo de lá. Então eu nunca aliviei o Roger, mas eu tenho uma relação com o Roger até hoje. Volta e meia a gente fala, eventualmente hoje a gente não debate futebol, né? Mas a gente fala de coisas da vida, um lance que aconteça em determinado jogo, eu sei mais ou menos como é que ele pensa futebol. É meu amigo, é um cara que eu gosto, mas é um cara que hoje, como eu já falei pra ele, cara, eu não vou torcer por ti, não adianta nem eu te enganar quanto a isso. Faz a tua vida, principalmente em Grenal, já ganhou um nosso aí. Mas é um cara que eu tenho amizade, cara, um cara que eu gosto. Roger é ídolo do Grêmio, ainda é ídolo do Grêmio, e eu quero a tua opinião sobre o episódio da Calçada da Fama, onde concretaram o nome do Roger. Cara, o Roger, pra mim, ele é ídolo pelo que ele fez nos anos 90. Eu acho que ele jogou uma enormidade. Pra mim, eu tenho 2 atrás esquerdos que eu coloco, dos que eu vi jogar, como os mais pica do Grêmio. Um foi o Roger, o outro foi o Gilberto. Putz, cara. Eu acho pela técnica, o Gilberto, pra mim, era um jogador excepcional. Pelos títulos, sem dúvida nenhuma, vai ser o Roger. Jogava demais o Gilberto. Gamba, o Roger tinha uma qualidade jogando bola que pouca gente lembra. Tu não conseguia passar por ele. Driblar 1 para 1 e esquece. Tu ia ficar nele. Não à toa que depois ele acabou virando no final de carreira zagueiro. E toda vez que a gente fala em ídolo, o Renato esquece. O Renato é o Concurso, o Renato é o Pelé do Grêmio. Mas, por exemplo, assim, quando tu vai falar de ídolo, muda muito assim as prateleiras do que são ídolos. Claro. Né? Por exemplo, tem pessoas que acham o Tcheco ídolo. Eu adoro o Tcheco, falo com o Tcheco, mas eu não acho o Tcheco ídolo. Eu acho que o Tcheco marcou uma geração que não ganhou nada e que ele foi muito bem naquela geração. É que ídolo é muito forte. Aí tu tá banalizando. Então, né? é nesse ponto. Quando tu fala craque, gênio, ídolo, são coisas muito fortes, cara. Então, por exemplo, pra mim, Maicon, ídolo. E hoje, meu amigo, pra mim o Maicon muda a forma de jogar o meio campo. Capitão e vencedor. Outra, entendeu o que era Grenal? Entendeu o que era Grêmio, o que era Grenal. Ele ganhou um Grenal, tirou o D'Alessandro do sério antes da bola rolar. Na moedinha. Sabe? Dinho, pra mim, é ídolo, porque ele representava essa estrutura de ser jogador do Grêmio. E o Roger? Cara, aí que tá. Eu tenho pra mim o Roger como um cara muito grande dentro do Grêmio, mas eu nunca tive o Roger como ídolo. Mas ele ganhou tudo. Mas aí que tá, ele tem o peso de ídolo pelos títulos. Ele ganhou tudo que ele jogou. O Darley, pra mim, é ídolo também. Pra mim, o Darley é o maior goleiro da história do Grêmio. Eu sei que teve Mazzaropi e Lara. Não, é o Darley. Mas pra mim, cara, por quê? Porque eu me sentia no Darley, no Grenal, eu sabia, os caras ganhar hoje, o Darley vai ter que errar. Porque se o Darley jogar normal, o Darley, no mínimo, ele vai empatar com a gente. Sabe, o Darley é fenômeno. Eu não tenho como tirar o rótulo de ídolo do Roger pelos títulos. Então, cara, eu considero que ele seja ídolo. A questão da Calçada da Fama é depredar. Eu fiquei muito maluco com o que aconteceu na Calçada da Fama. Beleza, eu entendo que o cara ficou maluco lá, quem fez isso, ou as pessoas que fizeram. Tinha um movimento de algum grupo de conselheiros querendo fazer uma moção para tentar retirar o Roger da Calçada da Fama e tal. Eu acho que os nossos problemas hoje são muito maiores do que esse. Mas enfim, o que eu mais fiquei maluco é que pegaram esse episódio e colocaram na conta como sendo uma atitude racista. Sabe, cara, isso me tirou totalmente do eixo, cara. Porque... Gostaria eu, né, que fosse uma busca de desestabilizar, né, mas a gente sabe que tem coisas mais profundas. Poxa, a gente tem que ter mais responsabilidade com essas coisas, cara. Eu compreendo os torcedores que ficaram malucos porque eu também fiquei puto. Quando ele foi pro Inter? Eu torci até o final para que ele não fosse. Sabe? Te doeu ver ele com o uniforme? Eu não queria ver ele lá, porque eu sabia que ele ia acertar os caras. Tomara que ele continue na mesma sina dos caras lá que não ganham nada, tá? Mas eu sabia que ele ia acertar, porque ele tem essa capacidade. E principalmente as pessoas que foram com ele, como o professor Paulo Paixão, que é outro cara que eu adoro. Eu também fiquei maluco quando ele foi pra lá, porque eu não queria ver ele lá. E eu cheguei a acreditar que ele não iria. Eu não considero ele mais ídolo. Tá bom, então não considera mais. Mas eu acho que o fato de depredar, de cimentar, de querer mostrar, cara, aí eu não concordo. Te incomodou? Pra mim é vandalismo. A questão de usar o episódio como ato racista. Cara, eu posso até te citar o nome diretamente. Pô, eu comprei a casa dos meus sonhos há pouco tempo, né, cara? Vai, sei lá, 2 meses. Poxa, eu tava em casa e eu digo, cara, aproveitar minha casa, vou ficar de bobeira aqui hoje, vendo série, não sei o quê. Aí acontece o episódio e aí um monte de gente me marcando, me chamando e eu, cara... Foi de sexta pra sábado, né? Eu disse, cara, vou pensar com calma, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que me posicionar para as pessoas que gostam de mim e tal. E os torcedores do Grêmio te cobrando. E os caras mandando. Aí começam a me mandar um vídeo do Leandro Bess, que falava em cimento, ódio e racismo. Uma coisa assim, tá? Não sei se nessa ordem, mas citava
esses 3 termos. Sobre o meu vídeo que causou polêmica com relação ao ataque à Calçada da Fama do Grêmio. Cara, eu fui ver o vídeo. Pô, é um cara que, sempre respeitei, sempre Nosso gostei amigo. do Leandro Besca. Agora não sei se era mais um amigo, porque eu dei porrada nele pra caramba. Tu bateu nele? Mas bati na elegância, assim, sabe? Só deixando o ponto do quanto, cara, tu colocar uma marca, uma mancha numa pessoa ou em várias pessoas, cara, é muito complicado e é irresponsável. O Grêmio talvez seja, no Brasil, que eu lembro foi o único, mas talvez é um dos poucos no mundo que foi excluído de uma competição por um ato de racismo de alguns torcedores. Quando dizem que a torcida do Grêmio, cara, eu não me sinto representante da torcida do Grêmio, mas eu jamais vou aceitar ouvir esse tipo de coisa, sabe? De apontar racismo. E foi isso que te incomodou? E foi isso que me incomodou. Porque quando tu usa uma thumb com a foto da calçada cimentada e tu diz cimento, ódio e racismo, aí depois ele tentou contemporizar, porque daí o bicho pegou. Deixa bem claro, e tá claro no vídeo isso aí também. Porque ele tinha feito até na hora ali um vídeo que eu acho que tinha 2.000 visualizações, eu até ajudei ele, porque em 2, 3 horas eu tinha mais de 50 mil. Tu deu uma moral, Breno. Então, eu acho que ajudei o pessoal a ir lá ver e tal. Mas aí depois se contemporizou, mas não, cara, tu botou na thumb. Cimento, ódio e racismo. Tu tá dizendo sim que tem racismo naquele episódio que foi feito ali. E, cara, isso eu não aceito. Acho até que teria que ter uma posição um pouco mais forte do Grêmio, deixando bem claro. Eu repudiei o ato de vandalismo, porque pra mim ele é um vandalismo. Ele é uma depredação do patrimônio do Grêmio. Agora, quando dizem que é racismo, aí tu tá apontando pra mais de 10 milhões de torcedores do Grêmio que são espalhados pelo mundo, cara. Sim. E o presidente Fábio Koff, no episódio lá do goleiro Aranha, ele disse algo muito ponderado. Ele disse assim, cara, eu não concordo com a exclusão do Grêmio, mas se for pra acabar com o racismo no futebol brasileiro, tá de bom tamanho. E servir de exemplo, né? Ele falou. Só que nunca acabou. E continua. Por exemplo, recentemente no último Clássico Grenal, tem um vídeo de supostas injúrias raciais de torcedores do Inter pro torcedor do Grêmio. Cadê o vídeo do Leandro Bessa? Então isso se chama militância seletiva. Isso não é com a ideia... E a gente tá falando de um assunto muito sério. Então pra gente tocar em assuntos tão sérios, a gente tem que estar o tempo inteiro militando. Não basta tu não ser racista, tu precisa ser antirracista. Nossa motivação tem que ser muito maior do que isso. Tu tem que combater isso. Então tu apontar para uma torcida toda e dizer que ali teve, além do cimento, ódio e racismo, não, né? E essa sempre foi uma causa tua, né? Tu fala com propriedade porque sempre foi uma causa tua. Cara, eu falo muito pouco disso porque eu acho que tu não tem que fazer aquilo ali pra fazer uma publicidade, sabe? Faz pra ajudar. Eu fui ajudado. O que salvou minha vida, claro, além dos meus pais e tal, o que salvou minha vida foi o fato de estar dentro de uma escola de samba. Lá no estado Maior da Restinga, que é a escola do meu coração, né? E ali me proporcionou, por exemplo, que eu aprendesse com samba enredo. Só que a partir daí, a partir desse episódio, por exemplo, eu passei a escrever samba enredo. E aí eu tive samba enredo no Carnaval do Rio, no Carnaval de São Paulo, Carnaval aqui do Rio Grande do Sul. Então sou muito grato à escola de samba. E dentro da escola de samba, quando a gente consegue salvar uma vida, cara, já valeu todo o esforço de qualquer coisa. Sem dúvida. Então, quando tu vai botar... Eu faço projetos hoje com o Dunga, com o Tinga lá, com a Fome de Aprender. Agora o Debate Raiz fez uma arrecadação maravilhosa de grana durante as enchentes. E a gente conseguiu comprar kits para mobiliar casas. Isso é fantástico. Kit que vem fogão, geladeira, televisão, cama de casal, roupeiro, pia de cozinha e tal. E aí o que a gente fez? O Dunga, o Vinícius Prates e o Tinga, eles têm os projetos sociais e eles conseguiram doar casas para algumas pessoas afetadas. E a gente foi mobiliar essas casas. Mobiliar as casas. Então a gente sabe o que é tu vê o sorriso de uma pessoa que tá recebendo uma casa de volta, sabe? É incrível. E às vezes tá recebendo uma casa menor do que ela tinha, mas ela tá numa gratidão. Então lidar com projeto social, com esse tipo de coisa... Eu nunca sofri racismo, porque eu nasci branco. Eu sou filho de uma branca com olho azul, e o meu pai era negro. O meu pai sofreu muito racismo. Mas eu não posso dizer que eu sofri racismo porque o meu pai sofria. Perfeito. Eu via o meu pai sofrer. Então é muito delicado. Esse ato foi de racismo. Como assim? O que tu sabe desse assunto especificamente para que tu possa apontar no outro? Então isso me incomoda muito, cara. Por isso que eu digo que é uma militância seletiva. Eu não vejo isso como um apontamento porque realmente quer se resolver aquilo. Eu vejo isso só como uma granalização. E a granalização é banal. Nós já tivemos um Grenal, um dos poucos clássicos que eu lembro, que ele não saiu, que o ônibus do Grêmio estava chegando e acertaram uma barra de ferro no rosto do Vila Sante. E aí, cadê o vídeo seletivo da época colocando isso? Então, cara, nisso, assim, não é se sentir representante, mas essa liberdade que a gente tem hoje de criar os nossos produtos, sim. cara, eu da minha casa, eu vou pro meu estúdio ou qualquer canto da minha casa e posso gerar um vídeo e me comunicar.
com as pessoas que acompanham meu O trabalho. torcedor que tava pedindo o teu posicionamento. E aí eu acabei me comunicando diretamente dessa forma. Se tu assistir o vídeo, é um vídeo que eu tô muito tranquilo. Eu cuido assim pra, sabe, falar de uma maneira muito Focada, objetivo. me explicando assim a importância de justamente, quem sabe, ele repensar aquilo, sabe? E não simplesmente apontar o dedo. Ou que a partir de agora ele faça parte, então, de alguns projetos que combatam diariamente o racismo. E não simplesmente só fazer um vídeo. E até repito, foi um vídeo que eu ajudei ele porque estava com baixa visualização lá. Muito bem, passa pra cá. Chegamos, conhece o Hotel do Grêmio? Claro, pô. Vou te trazer aqui na cobertura. Eu só não tenho cerveja pra ti e uísque, porque tá no teu horário de trabalho. Né? Boa tarde, boa tarde. Buenas, tudo bem? Tudo bem? Pode sentar lá, Bajazão. Uma taça da Libertadores e uma taça de campeão do mundo pra ti. Ficou maneiro, cara. Aqui em cima não tinha ninguém. Ficou bonito, né? E aqui, ó, eles fizeram um negócio bacana aqui, ó. Um memorial ali de camisetas. Tá, as cadeirinhas, ó. Nossa, a camisa aqui era muito foda. O do Ronaldinho 99. É essa aí. Essa aqui pra mim era uma das mais bonitas da capa, quando tava sem patrocínio. 2001. 2001, quando a gente perde a Copa João Avelange, 2000, aquela pro São Caetano. São Caetano. Aquela lá do Centenário é bonita, mas o Centenário ficou marcado, né? Tem, É Não, bonita inclusive, aquela. nesse dia a gente empatou com o Bahia. Bom, Bajé, estamos aqui na cobertura do Grêmio. Aqui é conhecido como Fortim, sabia? Fortim da Baixada. Que é uma imagem histórica, né? Histórica. Bajezão, pode sentar aí, fica à vontade. Então aqui é a casa do Grêmio, né? O hotel do Grêmio, casa do Grêmio. Agora o Bruxo nos trouxe ali uma aguinha, um refri. Tem uma pergunta pra te fazer. Uma pessoa que se te estendesse a mão, tu não estenderia a mão em troca? Cara, eu já tive isso, cara. Eu acho que hoje eu não faria isso pra ninguém, cara. Ninguém. Sabe o que é rancor, né? Sim. É um veneno que tu toma achando que tu vai afetar o outro. Perfeito, Então, perfeito. cara, hoje eu não tenho. Quer ver um cara que eu tive um problema e que hoje é meu amigo e um cara que eu tenho a maior consideração? Paulo Brito. Teve problema com o Brito? Sim, eu fui trabalhar na Bandeirantes. Quando eu cheguei na Bandeirantes, a Bandeirantes estava contratando todo mundo que era ex-RBS. Sim. Acho que o único que chegou lá que não era ex-RBS era eu. Tava aí com o Thomas, Regina Lima, Cris Bart. E aí se levou o Paulo Brito, tá? Teve um dia que a gente tava no estúdio, cara, chovendo. E aí era um dia que o Paulo Brito tava resolvendo toda a vida dele. Entrava um motoboy pingando água dentro do estúdio pra assinar um documento. Na câmera, assim. A primeira vez entrou, eu fiquei quieto. Segunda vez entrou, eu fiquei quieto. No intervalo, eu disse, pô, mano. E eu usava sempre uma frase assim, cara, se fosse lá na Gaúcha, vocês não faziam. Eu disse, pô, meu, terceiro motoboy que entra dentro do estúdio pingando, pô, mano, vamos fazer isso aqui no intervalo. Cara, ele pega e me dá uma patada e diz assim, tá, mas tu acha o quê? Tu acha que tu manda aqui? Ah, não sabia que tu era coordenador? Bah, aquilo me subiu, né, cara? Troquei mais umas farpas com ele e, cara, a gente quase vai pras luvas, velho. Sério? Quase vai, por muito pouco, assim. Aí o Caco da Mota era o chefe, né? Ele que tinha me contratado na Band, chamou nós dois lá. Aí o Brito falou uns negócios que não acontecia. Ah, porque eu chego na sala do esporte, eu estendo a mão, os caras não me cumprimentam. Isso nunca tinha acontecido. E a gente quebrou os pratos ali. Passou, cara. Aí vem o evento da KTO, amigos da KTO, futebol de praia, né? Aí eu tô um dia conversando com o Tinga, né? Pô, o Tinga é meu irmãozão, a gente fala praticamente todo dia. Eu ia jogar no time dos amigos do Tinga. Aí eu disse assim, cara, sabe que esse final de semana lá, se eu encontrar o Brito, eu vou zerar uma situação que eu tenho com o Brito. Ou o Tinga me olhou assim, pô, irmão, tô com o mesmo pensamento. Pô, ele fez um negócio que eu não gostei, aí eu não falo mais com ele, eu vou voltar a falar com ele. E teve um campeonato antes, que eu jogava na Atlântida, cara, tava o Baldaço, o Ale Oliveira comentando, e no meio deles o Brito narrando. O que eu pensei? Vileira, né? Cara, eu vou adiantar a bola, quando ela chegar pertinho, eu vou dar uma bicuda e vou acertar a cara do Brito. Eu vou dar um bicudão e vou acertar o Brito. Tu queria acertar a cara dele. Só que eu comentei isso com alguém, não lembro quem foi. E esse alguém pega e diz assim, meu, se tu errar o Brito, tu vai desmaiar ou o Ale ou o Baldasso. Aí eu digo, cara, não vou fazer isso. E passou. Aí a gente tá lá na praia, o Brito vem chegando assim na minha direção, aí eu chego e estico a mão assim pro Brito. Aí ele me olha, estica a mão, aí eu puxo ele e dou um abraço nele, cara. Aí eu dou um abraço nele, vou no ouvido dele e digo assim, pô, meu, deixa eu te falar uma parada aí. Cara, tu já é avô, eu também já sou avô. Cara, bonito isso. vamos zerar isso aí. A gente tá nos mesmos lugares, nós temos os mesmos patrocinadores. É isso. Sempre pô, junto. A gente passa, vamos não se fala. É. Pô, irmão, eu sempre te respeitei, Caroso. Eu exagerei, tu também exagerou, vamos zerar isso aí. Cara, ele se emocionou, me apertou. Disse assim, pô, cara, eu tô há horas pra te dizer isso. Cara, e zeramos ali. O Tinga fez a mesma coisa. Cara, ele mandou uma mensagem no DM muito emocionante, assim, que ele dizia, pô, meu, cara, eu tava saindo da RBS, tava indo pra Band, não sei o que. Aí, moral da história, cara, quando eu tô saindo da RBS, cara, tu comenta com um, comenta com o outro, vaza. Te lembra que uma vez eu cheguei e perguntei pra Tina, só fiquei sabendo que tu vai sair. Isso aí. Que os caras acham que a gente não sairia. Todo mundo diz assim, tu foi demitido. Não sai. Seria maravilhoso ser demitido, porque nós receberíamos mais. Pegaria a rescisão. Cara, nós resolvemos sair. E aí um dia, cara, do nada entra uma mensagem do Paulo Brito. Ele, pô, cara, tu tá bem demais no Sala. Pô, tu tem um futuro legal pela frente.
fiquei sabendo que tá saindo de lá, não faz isso, cara. Pô, eu saí de lá, me arrependi. Cara, eu gostei muito da mensagem. Ele teve uma preocupação que quase ninguém teve. E aí eu falei pra ele, pô, cara, te agradeço tudo, mas, cara, eu tô certo do que eu vou fazer e tal. Realmente eu tô saindo, mas vou tocar a vida. Mas eu achei muito legal da parte dele. E hoje a gente é amigo, cara. Amigo. Então zeramos assim, mas foi um cara que teve um período que eu não estenderia a mão. Eu já ouvi algumas entrevistas tuas, enfim. Queria saber como é que é a tua relação com o REC. Cara... Teve um período que, em outro momento, eu não estenderia a mão. Hoje, se eu ver o REC, se ele estender a mão, eu estendo pra ele. Cara, eu tenho a maior gratidão pelo REC. O REC foi o primeiro cara que me abriu as portas. Na época, não tinha figura do estagiário remunerado. Então, eu estagiei quase um ano na Guaíba. Tu, o Michael Guimarães, o Rodrigo Oliveira... Todo mundo. Essa turma toda. Nos 50 anos da Guaíba, o Perguntinha, que a gente apelidou o Rodrigo Oliveira, era o nosso estagiário. Estagiário, voluntário. Então, eu sou muito grato ao REC. Cara, aprendi demais, tu sabe disso, ele cobrava muito na redação. Muito. Coisas que hoje nas redações não se cobram mais, o REC cobrava. A gente dava muita notícia porque ele instigava. Então tenho a maior gratidão por ele, cara. Mas teve um episódio que aconteceu quando ele vai pra Grenal e eu vou pra Band, praticamente a gente trocou de lugar. E, cara, teve um episódio numa reunião lá que não foi legal, sabe? Que ele citou como uma condição para que ele voltasse. Primeiro que a Bandeirante não queria que ele voltasse naquele momento. E aí depois ele teria colocado como uma condição que se ele voltasse, não poderia trabalhar com ele, eu e o João Batista Filho. E aí isso chegou no Meneghetti, cara, e o Meneghetti disse, esquece, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tô querendo trazer ninguém, e se eu for trazer alguém, não seria pra tirar Bagé e JB, porque os dois estão comigo. Pô, sou grato pela lealdade do Meneghetti até hoje, e foi isso, cara. Depois várias outras pessoas vieram até mim falar a pedido dele, que a história não era bem assim. Eu disse, cara, eu tenho várias pessoas envolvidas e só tem uma que disse que não foi assim, que era ele. E tá bom, cara. Errou. O cara pode chegar e dizer pra ti, meu, por que não gosta do Bagé? Cara, o cara nunca vai dizer assim, porque ele falou mal de mim. Não. Porque se eu falei mal do cara, pode ter certeza que foi na frente dele. Na frente dele. Sabe? Eu tive episódio antes de sair do Bola nas Costas, em que eu fechei o estúdio e falei na cara de cada um tudo que eu achava que eu tinha que falar. As coisas que eu tinha que falar com o próprio Fetter em reunião foram faladas todas em reunião. Cara, o cara, ele pode dizer assim, cara, não gosto do Bagé porque o Bagé tá gordo. Não gosto do Bagé porque a voz dele é ruim. Não gosto do Bagé porque o Bagé fala errado. Pode botar o que ele quiser. Mas o cara nunca vai dizer assim, Bagé pediu a cabeça do fulano. Pelo contrário, eu sempre fui o cara que vários moleques me chamam de pai Bagé, porque eu sempre fui o cara de tentar agregar, de tentar trazer para trabalhar perto. Mas eu sou muito grato ao REC. O REC abriu a porta para que eu pudesse fazer rádio. Mas é um cara que hoje eu não tenho relação com ele. Não é o cara de outra hora que eu levaria na minha casa, por exemplo. Mas ele teria te procurar para... Cara, essa paz eu não tenho por que procurar, mas eu não tenho problema com ele, entendeu? Eu só assim, se a gente estiver no mesmo ambiente, a gente não vai se falar. Mas eu não tenho... Cara, hoje, graças a Deus, eu não tenho problema com ninguém. Tá bom, mas o que tu fez com o Brito, tu não faria com o REC? Essa é a minha pergunta. Não, cara, porque com o Brito, teve um momento que eu também exagerei. O Brito falou um monte de groselha, eu falei um monte de groselha. Tu reconheceu que extrapolou. Claro, tanto que eu disse pra ele, cara, teve um exagero da minha parte. Tanto que eu procuro o Brito. E o Brito responde na hora, entendeu? Então, se eu tivesse errado com o REC e tal, eu já até teria feito isso, que eu já encontrei ele em alguns lugares. E, cara, não é que eu ignoro. A gente só não se fala, entendeu? Se ele tá aqui, eu tô no outro lado. Mas onde eu vou e me perguntam, eu sempre falo da gratidão que eu tenho. Foi o cara me ensinou muito rádio. O REC é radialista. Na acepção da palavra. Na acepção. O REC é aquilo do fura-fura, ele exagera, mas é o cara de dar notícia. Meu Deus. Eu aprendi, nós aprendemos também, muito demais. com o REC. Muito. Levo até nosso hoje. time da Guaíba era bom pra caramba. Levo até hoje comigo. Eu sou muito grato ao REC. Tu tocou no ponto que seria minha próxima pergunta. A tua saída da Atlântida. Por que tu saiu da Atlântida? Cara, quando eu fui trabalhar no Grupo RBS, Pedro até brinca, o Pedro Ernesto, que eu negociei 6 ou 7 anos com a RBS. O Pedro queria te contratar há muito tempo. O Pedro queria me levar há muito tempo. Há muito tempo. Eu falei com vários chefes que mudaram lá e tal. Muito tempo. Só que o que era oferecido pra mim em termos financeiros e até, teve uma época que eu ia ser... cara, tu vai ficar assim, ó, se der uma dor de barriga no fulano, tu apresenta, se o fulano sair de férias, tu apresenta. Eu ia ser um stand-by total. Eu digo, cara, não tem por que eu fazer isso, né? Na Grenal eu tava bem, isso que na Grenal o salário era bem baixo, né? Então, era baixo? Na verdade, o jornalismo paga pouco, né? Mas a gente só descobre isso depois que sai do jornalismo. Tem que se virar. Jornalismo não, mas sai da CLT. Cara, quando chegou essa situação da RBS em 2020, cara, era pra mim fazer Atlântida. Eu tava fazendo stand-up na época, então pra mim tinha tudo a ver fazer o Bola nas Costas. Era pra mim fazer sala de redação. Era pra mim ser o comentarista identificado nas jornadas Grêmio, né? E o Grenal. Participar eventualmente de coisas na RBS TV, no Globo Esporte, era para ter coluna em GZH Digital, era para fazer, porque eu sempre fui muito ligado, eu escrevo samba e pagode, para fazer 92 FM que eu gostava, eu fazia todos os veículos. Então, pra gente que gosta disso... visibilidade... E assim, ó, eu saio de um salário assim para um salário assim.
Que hoje, graças a Deus, eu acho que mesmo assim ele ainda era baixo. Sim. Mas pra minha realidade, eu tenho um aumento substancial. Sim. Fora a visibilidade. Visibilidade. E era um sonho, tenho certeza que era um Cara, sonho. o meu pai, eu tenho Trabalhar tatuado na meu RBS. pai, né? Os primeiros 2, 3 minutos que eu falei no sala de redação... Esse é o teu pai? Esse é meu pai. Tá. Eu falei olhando pra essa tatuagem. Tá. Porque eu lembrei o que era o meu pai parando tudo pra fazer É isso. e debatendo com o rádio. Quando o cara discordava, ele, pô, que isso, esse cara não sabe nada. E quando o cara dizia o que ele gostava, ele chamava o cara de gênio. Isso. Eu tinha essa coisa do sala de redação. A minha ida, principalmente quando me disseram assim, cara, tu vai ocupar a cadeira do gremista no sala, que o Duda tinha saído, né? Eu digo, cara, agora eu vou realizar eu realizei mais o sonho do meu pai do que meu. Perfeito. Cara, pô, aí tu começa... Tu chega, às vezes, tu vai num churrasco na casa do Pedro, tu viu como é que é. Daqui a pouco chega lá pra jantar do teu lado o governador do estado. Isso aí. Então é muito sedutor trabalhar lá. E, cara, eu gostei, eu fiquei 2 anos e meio lá. Mas, enfim, aí pra te responder o negócio da Atlântida. Quando eu vou pra Atlântida, eu e o Gil Lisboa, que tá estouradaço hoje fazendo stand-up no Brasil inteiro, a gente já tinha uma sintonia porque a gente trabalhava junto fazendo stand-up. Então a gente meio que levantava a bola um do outro ali. Só que eu, cara, sou um cara muito transparente, sabe? Eu não sou o cara do... Se eu tenho que falar, eu vou falar. E aí eu comprei alguns atritos, entendeu? Porque eu respondia, porque eu sabia os caras que eu tinha que provocar e a maneira que eu provocava. E isso começou a gerar alguns desconfortos. No ar, tu diz? No debate? Cara, não. não, no ar eu instigava, incomodava e xaropeava alguns. E aí depois começou a chegar coisa pra mim. Bah, fulano foi perguntar lá no comercial por que tu pode tocar o teu Instagram e fulano não. Eu já ficava puto. Pô, chega e pergunta pra mim, mano. Quando eu fiz um contrato com a RBS, como eu já tive que abrir a mão do meu canal do YouTube na época, que eu parei, o canal tinha 90 mil, e nesses 2 anos e meio lá eu perdi 8 mil, voltei ainda com 82 mil inscritos. Quando eu parei, eu já sabia como funcionava a internet. Eu disse, cara, já que eu não vou usar o YouTube, eu quero usar o meu Instagram. Claro. Então eu tinha no meu contrato a liberdade de comercializar meu Instagram. Então muita gente via lá, mas por que ele pode ou não posso? Só que em vez de perguntar isso pra mim, quando eu sei que ao invés de tu falar comigo, tu for falar com o RH e o RH veio falar comigo, cara, eu já começo a... E eu não sei disfarçar. Eu já começo, o Gamba, ao invés de falar, pô, tá aqui comigo todo dia. Aí ao invés de falar comigo, foi lá e falar perguntou com o lá. RH, eu digo, tá bom. Aí eu fui deixando assim e tal, cara. Mas teve um episódio lá, eu repetia muito... Eu brincava que o Maicon, quando ganhou aquele Grenal antes de começar o jogo, eu dizia que o Maicon molhava a pingola no Gatorade e esfregava na cara dos colorados. E aquilo incomodava muito o Lelê. E eu repetia aquilo várias vezes. Então. Mas enfim, a coisa foi acontecendo. Teve um episódio... Bagé, tu tomou um gancho, irmão. Não é pra tu estar no programa aqui. Pedi licença pra ti. Bagé, a gente já conversou. Eu lembro que na terça-feira a gente tinha que fazer, eu e o Gil Lisboa, nós fazíamos o Bola nas Costas da Tele House, ali na PUC, e depois eu ia pra fazer o Sala lá no prédio da Rádio Gaúcha. E naquele dia, eu tive uma discussão, troca de farpa com o Rafa Gomes. A FU, assim, eu dei-lhe uma porrada, ele me devolveu uma porrada, aí tem uma hora que ele tirou o fone, então não vou ficar mais aqui, depois ele voltou, me deu outra porrada e tal. Dia histórico, Bagé. Eu tô muito feliz que tu tá rindo de ti mesmo. Porque às vezes tu usava o personagem pra dar uma chegada no cara, entendeu? Mas eu sempre tive boa relação com o Rafa. Pô, normal. Almocei ele na PUC, peguei o carro, tá terminando Sala de Redação, entra um WhatsApp pra mim do Rafinha. O Rafinha é coordenador lá, né? Porra, Bagé, preciso falar contigo depois do programa. Eu disse, não, irmão, onde é que tu vai estar que eu te procurei? Não, tô aqui na Atlântida, tá. Atravessei ali o corredor, fui lá na Atlântida. Aí ele me levou, vamos ver se tem uma sala aqui. Aí eu achei estranho, né? Vai levar pra uma sala? Vai me examinar? Aí, beleza. Aí o Rafinha me levou pra uma sala lá meio improvisada. Não, cara, tu vê? Cara, eu sou, Rafinha, o que houve, cara? Ele, a moral da história é a seguinte, tem muita gente reclamando aí, a tua rejeição na rede social é muito grande, o pessoal do comercial já reclamou, aí me citaram um nome da chefia, que eu não conhecia. Inclusive já chegou até no fulano. E eu guardei aquele nome, né, meu? Eu vivo de estratégia, né? Poderoso Chefão, por isso que eu tenho tatuado, assisto filme todos os meses. Aí eu vi que ele tava constrangido, eu disse assim, Rafinha, tá de boa, meu? Não é tu que tá me dizendo, tu só tá sendo porta-voz. Não, se tu quiser depois falar com o alemão, eu disse, tem que falar com ele, né? Se ele quiser falar comigo, ele tava no Brasil. Né? Aí eu disse, cara, mas ele disse assim, tu tá fora do programa. Cara, eu tava tão maluco porque no dia o Tinga ia gravar um material pra KTO do lançamento do livro dele que conta a história como é que ele vai fazer o teste no Grêmio. Ele tá numa parada de ônibus, o cara oferece lá R$50 pra ele ficar trabalhando ali no tráfico e ele disse, não, cara, eu vou fazer o teste. Ele, mas tu já foi fazendo no Inter 2 vezes e rodou, como é que tu vai no Grêmio? E eu era o motorista do ônibus nessa filmagem. O Tinga me chamou justamente porque eu participei de tudo aquilo, a gente criou junto. Então, meu irmão, cara, depois eu resolvo isso aqui, né? Cabeça voada, peguei o carro e fui pra Restinga gravar. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei matutando. Mas o que tá acontecendo, né, mano? Cara, entrou uma mensagem do Fetter e tal. Não, tu vê, não sei o quê. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu só sabia, assim, tá fora do programa.
E eu voltei pra casa e fiquei raciocinando, cara, o que tá acontecendo? Chegou lá pelas tantas, 10 e pouca da noite, eu chamei o Thiago Cirqueira, né, que a gente chama de mineiro. Pô, Thiago, desculpa aí, cara, mas eu preciso falar contigo. Pode ser na quarta depois do bola? Eu disse assim, cara, aí que tá, eu tô fora do bola. Como assim tá fora do bola? Que quem me contratou foi o Thiago Cirqueira. Aí eu citei pro Thiago. Inclusive me disseram que é por ordem do fulano. Que eu te confesso que eu nem conheço. Só que daí eu tinha jogado no Google e apareceu o que fulano, qual a chefia do fulano. Tu não sabia? RBS. Eu não sabia. O fulano, até depois a gente foi conversar, o cara tinha estudado ou tirado o exército em Bagé. O cara gostava de mim. Tá, beleza, né, meu? Falei isso aí pro Thiago. O Thiago assim, não, cara, mas tem coisa errada. Eu nunca contei assim com tantos detalhes. Tem coisa errada. Se o fulano fosse fazer algum movimento, principalmente contigo, ele falaria comigo. Porque fui eu que fiz a tua contratação. Eu digo, não, tudo bem, eu só quero saber o que eu faço, porque eu não sei nem o que dizer. Vamos dar um jeito nisso aí, porque tá estranho. Não vai amanhã no bola, tu tá fora do programa. Vai normal no sala, que até o horário de sala vai ter alguma novidade. Só que, mano, eu sou estratégia, velho. O que eu fiz? Eu fui pro grupo de WhatsApp, que tinha lá 500 grupos de WhatsApp, que tinha chefe, não sei o quê, e fiz um textão comunicando o que tinha acontecido. Só, acabei de ser comunicado pelo Rafinha, a pedido do Feta, que teve uma briga com a... E aí me alegaram que a briga com o Rafa tinha sido a gota d'água, que eu era muito agressivo no ar e não sei o quê. Por que eu botei o texto no grupo de WhatsApp? Cara, o nosso ambiente é fofoqueiro pra caralho. Eu tinha certeza que aquilo ia vazar dos muros da RBS. Ia chegar nos coletiva.net, nos sites que acompanham o dia a dia. Dito e feito. Chegou? No meio da tarde começou todo mundo me chamar, e chamar Fetter, e chamar não sei o quê. E aí ninguém podia se pronunciar de nada, porque oficialmente não tinha nada. Mas o meu objetivo estava alcançado. Eu botei aquilo ali e saí do grupo do Bola e os outros grupos. Tá, beleza. Aí no outro dia, no final assim do programa, aí eu já tinha informação que a pessoa citada da chefia sequer tinha sido consultada. Aí eu comecei a não entender mais nada, né? Eu digo, tá bom, cara, beleza, só me deem uma justificativa. Entrou uma mensagem de Feta. Ô, meu, preciso falar contigo. Não, beleza. Ele só, tô te esperando aqui na frente. Realmente, tava na saída do estúdio, a gente foi pra uma sala, eu, ele e o Rafinha. Cara, foi uma conversa, assim, transparente de todas as partes, mas até hoje eu não consegui entender. Aí me disseram que tinha um controle pelo Twitter, logo pelo Twitter, e que tinha uma rejeição muito grande do meu nome. E eu disse, cara, pra mim surpresa nenhuma, afinal de contas eu sou identificado do Grêmio que critica o Renato. Então tem gente até no Grêmio que não gosta de mim. E, cara, a minha maneira de falar é sempre direta, às vezes exagerada. E, cara, o Twitter não é o melhor dos lugares pra te testar a popularidade de ninguém. Aí teve um momento que eu perguntei assim, tá, eu posso saber os números dos outros integrantes? Não, mas a reunião contigo, não, mas se o meu número é ruim, eu quero saber dos outros. Eu fiquei curioso agora. Então foi mais ou menos nesse tom. E até hoje tu não entende. Não, aí depois eu não procurei mais entender, porque eu fui no Rafa. Eu tô fora do programa e alegaram que é uma briga contigo. E o Rafa me olhava assim, mano, não brigamos. Eu digo, pô, então não sei mais nada. Mas moral da história, cara, aí eu voltei a fazer o bola. Aí até fiz uma brincadeira, voltei fantasiado. O Potter tava tirando férias, então aquele dia que o Fetter tava fora, que o Potter tava fora, eu também ficava um gremista colorado fora. Só que daí, cara, vem um negócio que mais me chateou. Eu, nessa caminhada de fazer samba, fazer pagode, eu tinha um programa durante muito tempo aqui em Porto Alegre, na TV Urbana. Cara, era tipo um de noite lá atrás, sem o mesmo talento da Danilo Gentili, mas que eu falava muito de artistas. Um dia eu conheci um cara, tava com voz e violão aqui em Porto Alegre, chamado Dilcinho, que hoje é um dos caras mais foda na internet. Teu amigo, né? Foi daí. Aí eu levei no programa, a gente criou um vínculo. Ano passado, final do ano, quando ele veio na Maori, eu fui lá, me dou bem com a família dele, a gente vai, faz churrasco e tudo. Cara, eu vi esse cara começar. Quando vem o Planeta Atlântida, eu sabia que tinha uma escala de entrevistas. Aí eu sabia que o Gil ia entrevistar o Matuê, porque o Gil gosta do trap. Eu sabia que, o Lele ia fazer os caras do rock. O Dilcinho comigo, né, mano? Cara, eu vi esse cara fazendo show pra 15 pessoas. Esse cara vai estar no palco principal do Planeta Atlântida, ele vai descer do palco e eu vou entrevistar ele. Porra, noite do caramba, realização total. Aí sai a escala, eu sou o único que tô de folga. Aí eu vou perguntar, mas por que eu tô de folga? Não, vai aproveitar, porque realmente o camarote que a gente fica lá é maravilhoso. Sim. Da DC7. Cara, não, aí não, vai virar já meio que uma coisa... Aí eu fui falar com o Thiago, vai mudar alguma coisa financeiramente eu sair da Atlântida? Não, daí tu faz mais um movimento aqui, tá, beleza, então é o seguinte, eu não quero mais. Por quê? Cara, por isso, e eu gostaria que tu comunicasse. Aí eu falei, cara, tô saindo, agradeço todo mundo. Aí me elogiaram pra caramba. Cara, eu saí de boa. O que eu tô falando aqui aconteceu. Perfeito. Entendeu? E aí eu saí de boa, cara. De boa nesse aspecto. Até hoje eu não sei o porquê que foi, o porquê que deixou de ser. Tu vê, eu tinha saído do grupo. 24 horas depois eu voltei pro grupo. Sim. E até hoje, quando os caras me chamaram lá, eu nunca dei entrevista pra falar disso, que cara, não tem mais sentido. Mas o que eu fiz? Eu criei todo um ambiente. Saí do grupo. O que foi? Entendi. Saiu por isso. 24 horas depois eu tava de lá. Então o que eu fiz? Aí foi uma birra minha. Eu disse, cara, quando vocês quiseram me tirar, eu não saí. Agora eu quero sair. E aí eu saí.
Aí fiquei mais um tempo só nos outros veículos. E como é que é a tua relação hoje? Cara, se eu encontrar da minha parte, eu converso com todo mundo. De boa? Claro. De boa. Só se eles não quiserem conversar comigo, né? Não, mas isso é o mais importante, porque... Todo mundo é maior de idade. É, a gente... Pô, não dá pra te ficar com coisinha. Outra, a empresa nem nossa né? Meu Fiz Deus. parte do Sala, cara. Eu amo o Pedro Ernesto Tanagin. Agora a gente tava num jogo que o meu repórter tava lá, acho que no Maracanã. Ele, pô, o Bajazão tá aí e tal. Cara, o Davi Coimbra. Um cara que em pouco tempo, assim, eu criei uma relação porque... Pela idolatria que a gente tinha dele e depois por ver a convivência do que o cara que era. O Potter é um dos melhores seres humanos que tem, cara. Inacreditável. Pô, rapaziada todo dia ali. O Maurício eu falo até hoje. O Léo Oliveira, às vezes a gente troca ideia. Cara, é bom demais, velho. Isso aí ninguém pode tirar de mim. Nos 50 anos do Sala de Redação, eu tava lá. Tava lá. Eu ouvi de colega, olha aí, já teve o Santana, agora tem o Bagé. Irmão, aceita que dói menos. Cada um na sua época. Eu não me comparo a ninguém, não acho que eu sou melhor, sou pior. Eu tive o meu momento de fazer parte, quem sabe, o principal programa do rádio brasileiro. Tu sentia muita rejeição a ti na RBS? Das pessoas Pelo tamanho que tu chegou, pelo status, por tudo isso, pelo espaço que tu ocupou? Cara, das pessoas que eu convivi ali, sinceramente não. Porque várias letras que eu ouvi no ar, eu devolvia no ar. Se isso é considerado defeito, sou defeituoso então. Porque eu cansei de falar, não, porque tu não precisa gritar. Mano, a minha maneira de falar é assim. Quem me encontrou foi o pessoal lá de cima, que aí vai lá no pessoal de cima e pede pra me sair. Eu não pedi pra vir pra RBS. Inclusive, eu falei isso na reunião da Atlântida. Eu entendo vocês não me conhecerem, porque se vocês consomem só isso aqui, vocês não sabem quem tá lá fora. Só que a RBS é a terceira vez que tenta me contratar. Então eu nunca pedi para trabalhar aqui. Eles quiseram me trazer para cá. Então alguma coisa eu devo ter que agradou alguma pessoa. Né? Respeito vocês não me conhecerem, mas vocês são obrigados a me respeitar. Cara, a gente sabe que tem pessoas lá que trabalharam com a gente em alguns outros lugares e que lá na RBS não davam um bom dia pra gente, né? Eu entrava dando um bom dia na resenha, desde o pessoal da recepção até os tio da limpeza, o pessoal do café. Perfeito. Mas essa é a minha essência, brother. Mas, cara, eu acho que não, meu. Eu vejo que, assim, a minha maneira de comunicar é diferente da maioria ali. Perfeito. Como eu já cheguei mais velho e já com os vícios de fora, eu já, quando tinha que entrar, entrava por cima da bola e tal, né? Entrava com cancha, né? Mas eu nunca me preocupei, assim. Eu senti num momento assim... Sabe o que era a rejeição que eu acho que tinha? Me diz. Eu participei... O Duda um pouco mais, tá? Mas eu acho que o Duda é um cara mais tranquilo pra essas coisas. Eu era mais opinativo. Então, eu participo de uma situação em que tinham mais identificados. Eu acho que isso incomodava ainda muito dentro da RBS. Algumas pessoas. Não os chefes, por exemplo. Mas algumas pessoas se sentiam intimidadas porque daqui a pouco, em pouco tempo... O identificado, ainda mais sendo eu que eu chego e falo e gesticulo e tal, eu acabo em determinado momento tendo um destaque maior. Às vezes até por bobagem, por exagero. Eu e Pedro, a gente fazia muita escada um pro outro, junto com o Guerrinha também, que eu sabia o tipo de sacanagem que eles gostavam de fazer piada e tal. Pô, imitava o Cléo Kuhn, nem me olhava, porque eu achava que ficava puto e tal. Mas o Pedro gostava, o Cléo Kuhn aí. Eu nem sei se o Cléo Kuhn era bom, mas o Pedro gostava disso. Aí sacaneava o Pedro, o Pedro é um excepcional cantor e tal. O Guerrinha adorava. Não, o Pedro adorava, essa escada ele adora. Então, cara. Vai pra Gandaia, ele adora. Eu tenho esses caras lá no meu dia a dia. Eu lá no meu estúdio agora eu vou botar lá o quadro dos 50 anos do Sala, que tem todos os caras que participaram pelo Sala. Gostando ou não, tu tá lá. Eu tô lá, velho, entendeu? E não pediu pra ir, te levaram, né? Cara. Te contrataram. Foi bom demais, cara. Foi bom demais. Foi difícil sair? Foi difícil sair num aspecto. Quando eu tinha 2 anos de casa na RBS, eu tive a primeira conversa dizendo que eu tinha vontade de pedir demissão e voltar pra rede social. Sim. E aí eu comecei a arquitetar isso. Só que o que me foi prometido? Calma, vamos ajeitar isso aqui, daqui a pouco vão liberar os canais de YouTube. Mês que vem a gente já tem uma outra situação. Chegava o mês que vem, nada. Ia pra reunião de novo. Mês que vem, nada. Nisso eu fiquei 6 meses. Aí quando chegou julho, começo de julho, eu cheguei um dia, sentei e disse assim, cara, eu preciso que vocês me digam quantos dias mais vocês precisam que eu participe do Sala, eu tô indo embora. E aí eu já tinha conversado com alguns patrocinadores, idealizado o que eu ia fazer, que no início era um programa de entrevistas, o Bagé FC, que tinha desafio de chutar do travessão, essas coisas que nunca ninguém fez na internet. Tinha um anão, cara, tinha um anão. Tinha um anão. O dia que foi o Potter, o anão tava de Harry Potter, sabe? Então a gente tinha essas coisas geniais. Claro. Luciano Potter. Tu esqueceu o primeiro nome do Potter? Como é que tu não identificou que era o Harry Potter, cara? Olha aqui, pela cara. Mas aquilo me dava um prazer muito grande. Eu sabia que o meu canal tinha que ainda engrenar de novo, né? Porque ele tinha 82 mil, mas estava parado há 2 anos e meio. Mas a minha resposta do digital, ela acontece em menos de 2 meses. A resposta que eu esperava em 3 ou 4. Perfeito. Então o difícil era isso. Eu acho que mais pela relação. Porque toda vez que eu conversei com pessoas, eu conversei com muita gente, amigos, família, os caras me diziam assim, pô, tu é louco? Todo jornalista esportivo
quer entrar na RBS. Aí tu vai pedir demissão, cara. E aí no dia que eles viram que eu não tava blefando, que eu ia embora, disseram assim, cara, semana que vem tu já pode usar o teu canal. Só não vai poder comercializar porque tava sendo criada uma outra empresa, né? Acho que Pulse, pra comercializar. E eu disse assim, não, mas eu agora, minha cabeça já tá lá, eu preciso comercializar, eu preciso voar e ver como é que funciona isso aí. Por isso que quando depois vai o César Cidade Dias pro meu lugar e o Vaguinha vai também, eles usam os canais. Só que aí tem a comercialização de lá. Porque quando eu entrei, não podia usar nem só pra usar o AdSense, entendeu? Nada. Eu até acho que é algo que eu ajudei eles. Perfeito. Porque na minha saída, pelo menos foi permitido que se usasse o canal de novo. Perfeito. Tu acompanha muito, né? Internet, rede social. Tem um meme aí teu rodando, bem atual. Tem. Bem atual. Anotem aí! Nós vamos chegar na frente deles! Anotem. Nós vamos chegar na frente deles. Nós vamos. No Campeonato Brasileiro. Nós vamos. Sabe que a KTO fez um rodão disso aí. Nós pilhamos lá, a KTO fez um rodão. Por quê? É natural tu pensar quem chega na frente. Cara, em que momento que tu fez essa frase, cara? Cara, eu não lembro exatamente o momento. Em que momento tu teve uma insanidade de achar que o Grêmio ia terminar na frente do Inter, cara? Seguramente foi em algum momento de sobrevida do Grêmio. Sabe, o Grêmio deu aquela... Melhora da morte? Sabe? Mais ou menos. Foi em algum momento assim, porque tinham 2 memes circulando muito. Tem um que foi na Semana Grenal que eu disse que o Marquezinho é muito mais goleiro que o Rocher. E eu continuo afirmando. Inclusive, o Marquezinho é meu vizinho agora. O Marquezinho é muito mais goleiro que o Rocher. E eu gosto do Rocher pra caramba. Mas é um estilo de goleiro que eu prefiro. Tanto que olha o que tá fazendo aí o Marquezinho. Então já tinha gerado muito. Só que a galera do Inter, que obviamente são eles que reverberam mais, cara, eles ficaram quietos. No Rocher ou nessa? Não, nessa. Ah, tá. Porque a do Grenal berra, entendeu? Mas essa tomou muito proporção, por quê? Porque o Inter abriu 20 pontos. Nossa Senhora. Entendeu? Então, não, mas esse é um meme natural que não tem como fugir, cara. Mas eu te digo, o dia que eu falei, eu acreditava, agora vai melhorar, os caras estão numa transição ali. Acreditava. Eu não sei te dizer em qual jogo, especificamente, mas ali eu falei acreditando. Eu falei acreditando. Eu achei que era o personagem. Não. Quando eu vou falar, cara, eu te juro, não tem personagem. Ou eu tô muito puto, ou eu tô ironizando, mas não tem personagem. Não? Cara, eu me irrito de verdade com o Grêmio. Cara, é muito difícil, assim, porque eu acho que para as coisas dar certo na tua vida, qualquer coisa, tu tem que viver aquilo. Perfeito. Sabe? É igual relacionamento. Perfeito. Se tu achar que não tá dando certo, esquece, acabou. Tu precisa viver aquilo, tu precisa querer estar perto da pessoa. Tem uma série de coisas que são iguais na essência do dia a dia. Eu sou muito visceral, cara. Ou eu tô dentro ou não tô. Então eu vivo muito aquilo. E, cara, tipo agora, recentemente, né, o último jogo do Grêmio, o Renato esperou sair o gol do Palmeiras e a gente dizia, ele vai esperar sair o gol pra botar os dois. Saiu o gol, quem é que ele botou? Os dois. Gonçalves e Cristal. Então isso é irritante. Aí tinha dar tapa na mesa e tudo mais. Então, pior que não é personagem, cara. Não é. Ali foi natural a gente acreditar. Tá, a gente falou no carro sobre isso, tu falou até que foi um movimento liderado por um conselheiro e tudo mais. A história do Bagé Colorado. Vira e mexe na rede social. Geralmente quando tu faz uma crítica mais forte, que desagrada parte da torcida do Grêmio, vem uma foto do Bagé recebendo lá um negócio no Inter que tatua Kelly Matos. A Marjana. Aí tem o samba, né, que tu falou no carro, do Capão. que tu escreveu. Aí tem a história de não ter o Bagé com uma foto com uma camisa do Grêmio quando era criança. Então, cara... Eu não sei se isso diminuiu, se não tem mais isso nas tuas redes. Ainda tem. Ele diminuiu muito. A questão de não ter a camisa, eu falo e os caras acham que é brincadeira, né? Eu venho de uma família extremamente pobre. Mas não era pobre. Minha família na infância era miserável. A gente tinha o básico, assim, cara. Básico mesmo. Eu não tenho nem foto criança. Outro dia eu achei uma foto que um primo meu me mandou num aniversário, que a gente fez o aniversário juntos, senão também não teria aniversário. Eu tô com 48 anos agora, eu vou fazer pela primeira vez uma festa de Natal. 48 anos. Caralho. Com as minhas 2 netas, com a árvore de Natal que elas queriam. Cara, com tudo que elas queriam. Isso é massa. Na casa dos sonhos. Então a galera não tem noção, sabe, disso que a gente faz. Cara, minha família era muito, muito, muito ferrada de grana, assim. Eu não tinha foto, muito menos camisa, cara. Tá, aí beleza, passou, né? A questão é um blog chamado Blog Arquibancada Colorada, de um amigo que eu tenho chamado Paulo Salgueiro. Eu não sei, pode ser que tenha algum gremista assistindo que não tenha nenhum amigo, nenhum familiar colorado. Olha, acho que deve ser difícil. Eu tenho muitos amigos colorados, palmeirenses, de qualquer... São meus amigos, não é o time deles que muda isso. O Paulo Salgueiro é um cara que tem há anos uma ala de gaúchos que desfila na Acadêmicos de Salgueiro. E como eu sempre fui muito ligado ao samba, os eventos de samba que o Paulo tava, eu sempre encontrava ele. Então a gente criou uma amizade. E na época da Rádio Grenal, eu não era identificado, a Rádio Grenal tinha uma audiência muito grande, o Paulo sempre nos mandava os eventos para que a gente divulgasse. Dia tal, vai ter o evento tal, homenagem ao Tinga. E ele fazia eventos só para colorados, porque ele é colorado.
Aí um dia ele ele criou um troféu no final do ano. E aí ele chamou a Marjana, que até onde eu sei não é identificada, por ser a diretora da Grenal, chamou eu, que na época não era identificado, chamou a Kelly Matos, que já era identificada e tal. Mas ele tá entregando um troféu. E vou mais, cara, pra quem quiser ficar puto. Se os caras me chamarem hoje pra buscar um troféu, eu vou. Eu vou, cara, só vou dizer pra ele, cara, a galera não vai te encher o teu saco, eu me preocupo mais com o cara do que comigo. Porque eu tô indo ali, cara, como jornalista, recebendo um troféu de um cara que eu admiro e que é meu amigo. A questão do samba enredo, Unidos do Capão, tem 2 caras que eu me criei ouvindo samba escrito por eles. O Wilson da Silva, que a gente chama de Panqueca, e o Tabajara Ortiz. Cara, eles são fenômenos. Os principais sambas aqui do Carnaval do Gran Sul, esses caras criaram. Eu sempre tive eles como referência. E aí eu comecei a ganhar samba junto com os meus amigos, ganhamos samba no Rio, ganhamos samba em São Paulo, ganhamos samba aqui no Rio Grande do Sul, vários e tal. Tem 15 desfiles que tiveram samba que eu fiz parte, pelo Brasil inteiro. Aí eles me chamam. Pô, Bagé, cara, recebemos uma encomenda da Unidos do Capão, eles vão homenagear o Fernandão. E cara, pô, a gente queria escrever contigo há muito tempo. Pô, é um cara do futebol, mano. E eles já sabiam que eu era gremista, na época eu não era identificado. Cara, eu sei que tu é gremista, mas tu conviveu com o Fernandão. Porque eu peguei o Fernandão como repórter, assim como tu. Como jogador, como técnico, como diretor. E diretor. E eu disse, tamo dentro. E eu fiz o samba. E o samba realmente, cara, o samba é uma devoção, assim, pra o que o Fernandão representou. Só que eles achavam que eu ia pegar. Não, isso aí não fui eu. Não, fui eu que fiz. Fui com o maior orgulho, porque ali eu não tô como torcedor do Grêmio. Ali eu tô como compositor de samba enredo, fazendo uma homenagem pro cara que conviveu comigo. Perfeito. Entendeu? Então isso nunca me afetou. Eu fico pensando assim, os caras, a doença dos caras, né? E tinha cara desses aí que queria ser até presidente do Grêmio. Ah, é? Olha a doença dos caras a ponto de chegar. Tu te imagina tu ser um homem que tu fica o dia inteiro na rua fingindo algo que tu não é. Como é que tu te posiciona pros teus filhos, para minhas filhas, por exemplo, pra minha mulher, pra minha família, pras pessoas que gostam de mim, pra minha mãe, as minhas netas que desde que nasceram, graças a Deus, hoje eu posso dar pra ela todas as camisas do Grêmio que eu quiser, diferente da minha mãe que infelizmente não conseguia dar. Eles não têm noção do que é isso. Mas justamente aí, essa rejeição que tu fala, que eu poderia encontrar na RBS, e que eu até encontrei em alguns momentos, por parte de conselheiros do Grêmio, foi muito maior, cara. Maior? Porque eles sabem onde é que eu venho, cara. Eles sabem que é um vileiro que chegou ali, que conseguiu fazer mais coisa do que eles imaginaram fazer. E sabe que eu tenho muito mais relevância do que muito conselheiro do Grêmio que passa na rua e o torcedor não sabe quem é. Então isso incomoda, de certa forma. Que é de onde tu veio e onde tu chegou. E eu nunca baixei a cabeça pra esses caras. Perfeito. E jamais vou baixar. Perfeito. Se eu tiver errado, eu vou pedir desculpa. Agora é uma questão de opinião. Então tem caras, por exemplo, que com medo do processo eles não me marcam. Aí eles só citam o nome da cidade. Cara, aí chegou um ponto que, cara, eu disse, teve um episódio, pra te ter uma ideia do quanto isso chega. Eu tinha contraído Covid, tô numa clínica fazendo um exame do pulmão, que eu peguei, me deixou bem abatido, e entrou uma mensagem pra mim, de um perfil do Grêmio, no Instagram. Bagé, na primeira linha, e depois vem a história. O cara tinha provas que, acho que na contratação do Borja, algo assim, o Amodeu tinha ganho dinheiro, lembra que o Amodeu era o senhor do Grêmio? Que o Jorge Machado, uma história assim. E eu tenho provas, não sei o que. Cara, tô numa clínica, fazendo um exame, apavorado se eu ia ter que baixar o hospital, não. Nem dei bola pra aquilo. Dá uns 40 minutos depois, me liga o Amodeu. Ô, Bagé, tu viu o print que tá circulando no WhatsApp? Eu disse, do quê? Ele, vou te mandar aí, me mandou. Eles pegaram aquele print, onde estava escrito Bagé e eles pulavam uma linha, eles tiraram. E ali eles botaram a foto do meu Instagram, mas é grosseira a montagem. Tu vê que tem um recorte. O cara que fez é muito ruim. E aí, como eu tenho o original, eu entendi. Claro, o cara desenvolveu uma narrativa que parece que era eu falando pra ele. Entendi. E os caras começaram a espalhar. E eu falei na hora pro Amodeu, já sei o que é, foi isso. Não, então é o seguinte, já vamos ver isso aí agora. Aí eu chamei o meu advogado, doutor Matheus Marques, doutor, tá acontecendo isso aqui e tal. Eles, não, deixa isso aí pra gente e tal. Movi processo lá contra os caras e tal, pra pelo menos dar uma dor de cabeça pros caras, pra que os caras não fizessem mais isso, entendeu? Só que, cara, hoje eu recebo alguns recados que eu sei que ainda são dessas pessoas, porque são pessoas que são envolvidas em algumas torcidas organizadas e tal. No próprio Grenal teve uma nota, né, de uma torcida organizada diretamente contra mim, o Grêmio perdendo o Grenal e o culpado sendo eu e tal. Mas eu tiro de boa, cara. Eu não tenho muito problema assim. Se o cara incomoda, eu bloqueio. Mas tem isso até hoje. Até hoje tem essa questão. E não adianta eu tentar explicar pros caras, que aí tu só perde tempo, entendeu? Claro. Mas eu digo, se me chamar pra fazer outro samba que envolva o Inter, tu vai fazer de novo. Se me chamar pra buscar um troféu, alguma coisa assim, vou de novo. Não tem problema. Eu tenho troféus na época, tu sabe disso, tu deve ter também. Quando a gente fazia reportagem de torcida, setor de Inter, por exemplo,
Tinha homenagem, às vezes, do Segala lá. Ah, era o troféu craque do jogo que entrega ao fulano. E ele dava o nome da gente. Dava o nome da gente. Então tem isso, cara. Tem bastante. Bajezão, vamos lá, desafios pra ti. É um ou outro, cara. Tu não vai ficar em cima do muro, porque tu é um cara que não fica em cima do muro. Primeiro como técnico, tá? Renato ou Filipão? Bah, boa, cara. Bah, essa é... mas eu achei que tu ia tirar de letra essa. Não, essa é dura demais, mas eu não posso tirar o Filipão num contexto de Copa do Mundo e do time que ele conseguiu fazer, principalmente em 95. Pra mim, é o melhor time que eu já vi jogar do Grêmio. 95. Filipão, então. Filipão. Jeromel ou Kahneman? Inclusive, tem uma faixa lá. Jeromel. Jeromel? De Leon ou Adilson? De Leon. De Leon. De Leon disparado. Disparado. Aliás, se tu gosta de ver jogo antigo, reassiste a final da Copa América de 89 no Maracanã, que a gente ganha de 1-0 do Uruguai, o Hugo de Leon jogando do meio do jogo pra frente de volante. Quero ver. Barbaridade. Jardel Soares. Bah. Em termos de Grêmio, eu diria Jardel. Tu escolhe o critério. Em termos de Grêmio, Jardel. O tamanho pro futebol do mundo, Soares. Mas a gente tá falando de Grêmio. Jardel. Lua Paulo Nunes. Fácil. Paulo Nunes. Arthur Maicon. Maicon. É o seguinte, falou no carro. Roger Gilberto. Roger. O Gilberto, tecnicamente, foi mais lateral. Tá. Mas o Roger ganhou tudo. E agora, como jogador, tu escolhe o critério, tá? Então eu vou te dar o critério. Como jogador, Grêmio. Renato ou Ronaldinho? Renato. Não dá nem pra arrancar. O Renato não disputa com ninguém. Nem com o Ronaldinho? Nem com o Ronaldinho. O Ronaldinho foi maior no bojo. No Grêmio, não, né? E principalmente pela forma que o Ronaldinho saiu do Grêmio, né? Não, acho que o Renato é o Orconcur. Tá. Orconcur. Beleza. E agora, a tua seleção do Grêmio de todos os tempos? A minha seleção tem Darley, Arce, Jeromel, Hugo de Leon e Roger, Dinho, Maicon. Aí começa a encrespar, cara. Porque eu tenho que botar nesse time o Carlos Miguel. Aí lá na frente eu tenho que botar Jardel, Renato. Tem um lugar aí só. E tem um lugar só, cara. Tu não vai botar o Ronaldinho? Como Grêmio, não. Eu vou botar um cara que os caras vão me apedrejar porque muita gente nem conhece. Valdo. O Valdo jogava muito. Como jogador. Pra mim, depois do Pelé, só quem jogou foi o Ronaldinho. Aí depois tem as outras categorias. Mas no Grêmio, na seleção do Grêmio, ele não tá. No Grêmio não tá. No Grêmio ele tem pouca coisa pelo Grêmio, né? E até a chance que ele teve de se reconciliar e não teve, né? O Carlos Miguel jogava muita bola. A gente tá deixando aí de fora um cara que eu gosto muito, que é o Emerson Puma, o Emerson Rosa. A gente tá deixando de fora o Arilson. Não botei o Paulo Nunes, por exemplo, no time. O técnico é o Filipão. Bajezão, obrigado por ter disponibilizado esse teu tempo aí. Eu te acompanho desde o início, quando tu chegou lá e bateu na porta da Guaíba, pediu pro REC uma oportunidade. Tu sabe que tudo que tu conquistou, tu mereceu. Foi na força, foi na persistência, foi na perseverança. Tantas portas que foram fechadas, mas tu nunca desistiu. Cara, tu tentou ser comentarista de arbitragem, tu tentou ser comentarista, tu tentou ser repórter, tu tentou via identificado. De todas as maneiras, tu tentou. Cara, tu me produziu no plantão esportivo. Plantão esportivo era... e tu pega um período depois de dois monstros, que era o Belk e o Garcia. O Belk e o Garcia. E aí... O Garcia dava carteiraço na gente, né? Muito. E aí entregam pra nós dois o plantão esportivo na Guaíba. Agora é com vocês dois aí. Dei um jeito. E acho que a gente fez um trabalhinho bem feito lá. Então, velho, brigadão, de verdade. Não podia subir de bermuda. Não subir. A gente já contou essa história do Gavilã pra alguém? Levaram o Gavilã de bermuda. E aí o Benítez e o Gavilã foram subir. E aí o Gavilã de bermuda só podia subir de calça. O Léo Jorge desce e diz assim, não, sobe com a minha calça. O Léo Jorge vai no banheiro, tira a calça dele, entrega pro Gavilã subir pra fazer a entrevista. Eu acho que era o Rodrigo Oliveira. Que teve uma que o jogador não subiu. O Christian? Será que não foi o Christian? Teve uma que o jogador não subiu. E teve a outra que o Hernani emprestou a calça de abrigo pro meu irmão, que era técnico do Glória, e o Hernani ficou no estúdio de cueca. E tem uma que era um debate, Fernando Carvalho e alguém... E Fernando Miranda. O Léo liga pra eles. E aí o Carvalho vem direto de Atlântida, mocassim e bermuda. O senhor não... Não, mas tem um debate. Não, naquela época, se o Pelé chegasse de regata, não subia. Geralmente era um chileno ali na portaria. Gente, Bajezão conosco, muitos likes nesse vídeo, muitos comentários para Bagé, tamo junto. Tem muita história, e tu fala, meu, puta que pariu, tu fala pra caralho, velho. Tem que comprar uns 40 litros d'água pra esse homem, muita história nesse corpo.